Olá, meus queridos irmãos e amigos. Estamos hoje para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Goiânia. Hoje o tema da nossa lição é evangelização, missões e educação cristã. É um tema muito interessante, muito apropriado para a vida da igreja, e é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. Vamos ter um momento de oração pedindo a direção de Deus por esse estudo. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pelo teu cuidado, e nesse momento que separamos para estudar a tua palavra, pedimos a tua direção. Dá-nos a compreensão, o entendimento, ó Deus, da tua palavra e ajuda-nos a vivê-la. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, esse tema é um tema, como disse, muito interessante, porque foram ações tanto de evangelização, de missões e educação cristã, vivenciadas pelo próprio Cristo. Jesus mesmo teve essas práticas no seu ministério. Nós podemos observar isso desde cedo e desde o início dos evangelhos no Novo Testamento, começando por Mateus. Nós temos lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 até o 20, o texto da grande comissão. E nunca é demais nós lembrarmos esse texto que diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada, me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então vejam que o próprio Jesus, aparecendo aos discípulos ali na Galileia, deu uma ordem, deu uma missão, e essa missão foi para aqueles discípulos daquela época, mas também para nós hoje, servos do Senhor. Então, nós vamos ver sobre evangelização, missões, educação cristã e a conexão entre essas áreas da vida cristã. Também o livro de Atos, que é um texto áureo para a nossa lição de hoje, no capítulo 1, sobretudo o verso 8, que nós vamos dar mais ênfase, ele tem uma receita importante relacionada a essa temática. E lá o evangelista Lucas escreve o seguinte: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós vemos aqui uma parte da história narrada pelo evangelista Lucas. Vejam que no versículo 1, ele diz o seguinte: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Lucas aqui, ele relata a parte histórica do que Jesus fez e ensinou. E dentre tudo que ele fez e ensinou, as características marcantes do seu ministério foram evangelismo, missões e educação. Então, não é sem razão que nós estudamos essa temática. O outro texto que nós temos também indicado na nossa lição de hoje é baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e lá nós temos 3 ênfases, 3 verdades importantes que guardam relação também com a temática da nossa lição. A primeira está ali no capítulo 5 de 2 Coríntios, dos versículos 1 a 9, que trata sobre a certeza da ressurreição. Ou seja, o Evangelho, a mensagem que nós ensinamos, ela é baseada num Cristo que viveu, morreu, mas ressuscitou. E esse texto revela a certeza da ressurreição. Também mostra a realidade de que nós vamos enfrentar um dia, o tribunal de Cristo. Ou seja, devemos aceitar a Cristo, viver uma vida
conforme os seus ensinamentos, porque um dia haveremos de passar ante o tribunal de Cristo. E os versos 14 a 21, o texto nos fala sobre o amor de Cristo por nós. Então, nessa introdução, a gente percebe já essa importância da temática, né? Lucas fazendo a narrativa do ministério de Jesus e contando a Teófilo sobre tudo o que aconteceu, tudo que Jesus viveu e ensinou. E Coríntios mostrando essas realidades que mostram a urgência do evangelismo, de missões e de nós nos fortalecermos no conhecimento da palavra através da educação cristã. Então vamos começar abordando primeiro a temática da evangelização. O que é evangelização? Para que serve? Em que nós nos baseamos para fazer evangelização? Temos exemplos para seguir? Então é nisso que nós vamos pensar um pouco e até um pouco mais demoradamente nessa temática, porque certamente os ensinos aqui nos servirão para o tema de missões e de educação cristã também. Então eu trago aqui na tela uma definição do que seria evangelização. E o texto que está aí na tela diz o seguinte: evangelização é a proclamação das boas novas de que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor. De fato, Ele é a única esperança. Então, a evangelização tem a ver com isso: proclamar, anunciar boas notícias. Que boas notícias são essas? As boas novas são aquela mensagem de que Jesus é Senhor e Salvador. E Ele está pronto para receber aqueles que o buscam e aqueles que aceitam a sua graça em favor de todos. O texto de Atos capítulo 4, versículo 12, revela essa realidade, a necessidade e a verdade contida no contexto da evangelização. Então vejam bem: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós vivemos em tempos em que a gente percebe as pessoas sempre procurando algo para se apoiar, para estribar sua vida, crendo que acharão soluções espirituais para sua alma. Mas esse texto de Atos nos deixa de forma muito clara que não há salvação em nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Essa é a realidade e essa é uma boa nova que nós devemos anunciar, fazendo evangelização, evangelizando. Eu destaco aí também uma coisa muito importante: evangelização não é uma opção, não é uma coisa que nós podemos escolher fazer ou não fazer. Se nós de fato conhecemos a Cristo, temos um compromisso com Ele, evangelização é uma missão, é uma obrigação. Aliás, evangelização é uma ordem de Cristo. O ide, já se disse, é um imperativo, nós estamos sendo mandados. Aliás, é um gerúndio, enquanto estivermos indo, temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pois bem, Lucas capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, se o próprio Jesus tinha como missão buscar e salvar aqueles perdidos, nós que somos seus discípulos devemos praticar aquilo que o Mestre nos ensinou, tanto por meio da prática como por meio do ensino. Essa é uma tarefa nossa, viver como o Mestre viveu. E aí nós colocamos como o objetivo, destacando o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, nós tivemos o privilégio de sermos reconciliados com Deus e nós temos então esse ministério dado por Cristo da reconciliação. Nós devemos ser essas pessoas que levam o Evangelho a outros para que esses outros também se reconciliem com Deus. Isso é um papel do crente e é um papel que nós fazemos através da evangelização. Continuando ainda na temática da evangelização, nós temos que entender que isso é um dever de todos nós, todos discípulos de Jesus. Quando nós falamos de todos nós estamos dizendo que isso é uma obrigação, é um dever da igreja, porque a igreja é formada dos discípulos de Jesus. Agora, para evangelizar, nós temos métodos, não métodos inventados por homens, mas métodos que nós encontramos na própria Bíblia. É interessante que um pregador já disse o seguinte: o método de Deus é o homem. Deus não unge máquinas, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então nós, servos de Jesus Cristo, é que devemos nos colocar à disposição dele para servi-lo, e a forma como nós vamos fazer isso na evangelização, Deus há de nos capacitar, uns com facilidade na evangelização de uma forma, outros de outra forma, mas o importante é a mensagem que nós vamos levar. Também nós devemos ficar muito atentos a dois riscos quando falamos em evangelização. Primeiro é nunca mudar a mensagem. A mensagem é una, é verdadeira e imutável. Ela não pode ser mudada. Nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho. E também não devemos engessar os métodos, né? Ou seja, entender que não, o evangelismo só se faz distribuindo folhetos, evangelismo só se faz de casa em casa. Não, Deus nos deu a criatividade para encontrarmos formas as mais variadas possíveis para fazer essas boas novas chegar às pessoas. Como eu disse, a mensagem não pode mudar porque é imutável, mas os métodos eles precisam ser flexíveis. Quando nós vemos as ações de Jesus, nós percebemos que Jesus mesmo usou várias formas de evangelizar, de levar boas novas para as pessoas. Então eu destaquei algumas personagens bíblicas para nós percebermos como Jesus era habilidoso e para cada situação, para cada contexto, ele utilizava-se de um método diferente. Então nós temos Jesus conversando com Nicodemos, um homem culto, um homem sábio daquela época. E Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, importa-vos nascer de novo. Então vejam que era uma conversa com uma profundidade muito grande, né? E Nicodemos mesmo, um homem culto, ficou em dúvida: mas como eu tenho que nascer de novo? Pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus então vai explicando e tendo aquele diálogo com Nicodemos e fazendo-o entender que o verdadeiro nascimento era conhecer esse Cristo, deixar Cristo morar na vida dele. Por outro lado, Jesus se encontra com um paralítico de Betesda, aquele homem que sofria dessa situação grave na sua condição física. E quando Jesus chega ao paralítico, Jesus não usou a mesma linguagem que usou com Nicodemos. Imagine vocês Jesus dizer para ele: olha, importa-vos nascer de novo. Aquele homem já estava numa situação de penúria. Ele falou: poxa, mas eu nascer de novo, isso não seria um método adequado. Mas Jesus não faz isso. Jesus utiliza-se um diálogo diferente, usa um método diferente para fazer chegar a boa nova àquele homem. E Jesus diz a ele: você quer ser curado? Então vejam a capacidade de Jesus de usar um linguajar que alcança a vida daquele homem.
Também nós temos Jesus com Zaqueu, né? Olha só a habilidade de Jesus em se colocar na situação, entender o contexto da vida de Zaqueu. E Jesus então diz a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu devo pousar na sua casa, me convém pousar na sua casa. O que isso significou, impactou para a vida de Zaqueu? Ora, Zaqueu era um homem rejeitado pela sociedade, odiado, era um cobrador de impostos, corrupto. Ninguém queria Zaqueu por perto. Ele se sentia desprezado, rejeitado pelas pessoas. E Jesus então diz: hoje me convém ir à sua casa. É uma forma de alcançar o coração daquele homem, de fazê-lo importante, fazê-lo se sentir importante e amado e querido pelo Senhor, dando abertura então para que ele conhecesse as boas novas de Jesus. Também Jesus esteve com a mulher que foi pega em adultério e naquela ocasião ela seria apedrejada. E quando chegam diante de Jesus com aquela mulher, o que ele faz? O que ele fala? Ele não fala nada, ele fica em silêncio e começa a escrever na areia. De modo que aquela situação gera um constrangimento tão grande daqueles homens, e eles, sabendo que tinham pecado também, às vezes muito mais graves socialmente do que daquela mulher, eles começam a se retirar e depois Jesus fala: onde estão aqueles que te acusaram? Vá e não peques mais. Olha a habilidade de Jesus para lidar com situações diferentes e saber usar a linguagem certa, o comportamento adequado para ganhar as pessoas e abrir as portas para anunciar as boas novas. Temos também o caso da mulher samaritana, né? Os judeus não se davam com os samaritanos e Jesus, naquele diálogo em que Jesus pede água para ela, ali no poço de Jacó, e ela fica espantada. Primeiro, um homem conversando com uma mulher naquela ocasião não era uma coisa comum. Segundo, um rabino não podia falar nem com a própria esposa em público, e Jesus se dirige àquela mulher. Naquela situação, Jesus rompe uma série de tabus. O tabu cultural, né? Como eu disse, um homem conversar com a mulher em público, um rabino, era totalmente fora dos padrões da sociedade. Padrão moral, né? Porque Jesus, quando começa a falar da relação dela com seu esposo, ela fala que não tem marido, e Jesus fala: é verdade, você não tem marido, esse que você vive com ele não é seu marido. Ou seja, ela vivia numa situação de moralidade inadequada, mas mesmo assim Jesus rompe com aquele tabu cultural, moral, e conversa e abre espaço para apresentar a água da vida para aquela mulher. E Jesus também rompe um tabu religioso, porque quando ela pergunta: Senhor, onde que nós devemos adorar? Aqui em Jerusalém ou no monte? E Jesus diz: nem aqui nem lá, importa que os que adoram ao Senhor o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus foi muito habilidoso na temática da evangelização. Jesus foi muito habilidoso nos métodos em que usou para alcançar as pessoas. E nós devemos aprender com Jesus. Nós nunca vamos mudar a mensagem, mas os métodos, a forma de alcançar as pessoas, essas nós podemos nos adaptar, entender o contexto, o tipo de argumentação, o nível da linguagem. Tudo isso nós devemos entender, ter a sensibilidade espiritual para fazer as boas novas serem alcançadas pelas pessoas. Ainda continuando, pensando nessa ideia de métodos de evangelização, nós continuamos pensando nos exemplos de Jesus e de outros personagens, né? Mais uma vez destacando, não é este método ou aquele método que é o certo. Nós podemos usar este e aquele, podemos usar vários métodos para levar as boas novas. Jesus usou o testemunho pessoal,
né? Ele conversando com as pessoas. Segundo um estudioso da Palavra de Deus, ele fez um levantamento e encontrou pelo menos 35 entrevistas, conversas, diálogos de Jesus entabulado com pessoas, falando sobre as verdades do reino de Deus. Ou seja, é um método pessoal, 1 mais 1, um ganhando mais um. Nós temos também o método da evangelização de massas. Grandes conferências, cruzadas, pregações, série de conferências, né? Aquela multidão nos estádios. Isso não funciona mais. Todos os métodos podem ser usados. Cada situação vai demandar uma resposta para alcançar as pessoas. Mais uma vez, o método pode ser este ou aquele, mas o importante é que a mensagem una, verdadeira, seja levada. O método do ensino, né? Ensinando, nós temos a oportunidade de aplicar as boas novas às pessoas. Nós temos aqui 2 exemplos. O Sermão do Monte é Jesus literalmente ensinando as multidões. Jesus separa um ambiente para aquela ocasião em que cabiam lá uma multidão de pessoas, muita gente, e Jesus vai ensinando coisas práticas da vida com aspectos que relacionam o reino de Deus. Então o ensino, né, quantas vezes nós podemos e temos experiência de nos reunirmos nas casas para estudar a palavra de Deus. Paulo, em Atos capítulo 20, verso 17, o apóstolo Paulo está ali ensinando aos presbíteros, capacitando-os para a vida cristã, né? E Martin Lloyd-Jones, ele tem uma expressão muito interessante que diz que todo sermão que expõe as Escrituras é evangelístico. Então vejam, um sermão que está expondo as Escrituras, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela aquece os corações e as pessoas aprendem das boas novas e se entregam a Jesus. Temos aqui também um método informal. O que é o método informal? É o impacto com o exemplo da vida. É lógico que o exemplo é o resultado daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos dentro de nós, a palavra de Deus. Se nós vivemos a palavra de Deus conforme nós muitas vezes anunciamos, as pessoas vão observar a nossa forma de conduta, o nosso linguajar, as nossas atitudes em público, os nossos negócios. Isso será visto pelas pessoas. Isso pode impactar, impressionar as pessoas, de modo que as pessoas queiram entender por que determinada pessoa tem um comportamento, tem um linguajar tão bem adequado, né? Não fica com palavras torpes, não fica com piadas de mau gosto. Por que aquela pessoa tem um comportamento diferente, honrado, né? Isso faz a diferença. Aliás, o Evangelho faz a pessoa ser diferente, se de fato for vivido. Então, o impacto com o exemplo da vida é relevante, importante e significativo. Aí nós destacamos também no finalzinho com essa frase, né? O evangelismo não é uma agenda, mas é um estilo de vida. É claro, deixamos claro, e na outra tela nós vamos falar sobre isso também, é claro que nós podemos ter ações evangelísticas. Então, marcarmos um evento, falar, olha, vamos numa praça, num parque, fazer evangelismo, pode ser feito? Deve ser feito. Vamos fazer um evento para um ginásio, para pregar, anunciar a palavra, convidar pessoas, pode ser feito? Pode ser feito. Mas a gente não pode ter o evangelismo como algo que deve estar constando na agenda. Dia tal eu vou evangelizar. Não, isso deve ser uma prática rotineira na vida do crente. Jesus mesmo enviou 70 discípulos para evangelizar, né? Então vejam que há métodos diversos. Jesus mesmo ensinou a Pedro, quando teve lá a pesca maravilhosa, Pedro ficou espantado e ele mesmo reconheceu que falou, Senhor, afasta-te de mim, eu não sou digno, eu sou só um pescador. E é interessante nós aproveitarmos essa ideia do pescador, né, para reforçarmos esse argumento que nós estamos passando aqui para os irmãos.
O pescador profissional, ele conhece os melhores lugares para pescar, ele sabe utilizar as melhores iscas para cada situação. E o crente deve ser assim, deve ser um crente habilidoso para entender cada contexto, cada situação, para alcançar as pessoas para Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, esse texto que nós lemos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia como em Samaria até os confins da terra. Nós temos aqui o método centrífugo, né? Ou seja, o evangelismo ele tem que partir daqui, da vida do crente para fora, da vida da igreja para fora, nos espalharmos no mundo, na sociedade onde nós vivemos para alcançar as pessoas. Em Atos 20, versículo 20, Paulo usa o método de evangelismo de casa, né? Reuniões em casa, de casa em casa. Paulo ia nas casas e estudava a palavra com as pessoas. E mesmo a igreja primitiva, nós podemos aprender com ela. A igreja primitiva tinha 3 estratégias para alcançar as pessoas. Essas estratégias são conhecidas por termos em latim, koinonia, diaconia e querigma. A koinonia era a comunhão. Os crentes viviam em comunhão, eles se apoiavam mutuamente e ajudavam uns aos outros, né? Aliás, a Bíblia tem muitos textos com essa expressão uns aos outros, significando essa comunhão, ajuda mútua, apoio mútuo, né? Crescimento junto. Essa é a koinonia. A diaconia é o serviço. Os crentes devem servir não só os domésticos da fé, mas também pessoas que estão necessitadas, carentes. Isso é a diaconia, é o serviço, né? É muito importante quando a igreja entende o papel do serviço, o serviço no ministério local, o serviço no ministério social, né, de alcançar pessoas através do serviço, da ajuda, do auxílio, da visitação, da oração, visitas em presídios, hospitais. Esse é um serviço, isso é a diaconia. E nós temos também a querigma, o querigma, que é a proclamação propriamente dita, né? Nós podemos viver, podemos dar exemplo com nossas vidas, mas nunca devemos deixar de falar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui uma frase que está na nossa lição de hoje, né? A igreja que deixar de ser evangelística, logo deixará de ser evangélica. Não é possível usar esse termo evangélico sem fazer evangelismo. Se nós conhecemos o Evangelho, essas boas novas, é natural que nós desejemos levar essas boas novas, essas boas notícias às outras pessoas. Portanto, nós como crentes, como igreja, devemos ter essa compreensão, a importância da evangelização, seja por que método for, sem modificar a palavra de Deus. Passamos agora para a segunda temática da lição, que é missões. Como eu disse, eu dei muita ênfase na evangelização, porque muitas coisas são adequadas e pertinentes também para a temática das missões. O que é missão? Ou o que são missões, né, no contexto da vida cristã, na vida eclesiástica, no contexto bíblico? Missões é ordem dada por Jesus de pregar o Evangelho. E aqui, pregar o Evangelho a toda criatura significa que nós devemos, inclusive, alcançar pessoas que estão além da nossa cultura. né? Um trabalho transcultural. Por isso que nós chamamos as pessoas que vão muitas vezes para outros países, para outras culturas, de missionários, porque eles estão com uma missão. É levar as boas novas? Sim, mas é levar as boas novas para um contexto diferente, né? Pessoas que têm outra língua, outra forma de viver, moram em regiões totalmente diferentes daquelas que nós conhecemos, e essas pessoas são vocacionadas a sair do seu lugar, ir para um outro lugar diferente, então levar essas boas novas. Mateus capítulo 9,
versículos 36 a 38, nós encontramos a seguinte mensagem. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que Jesus estava ensinando aqui? Há tantas pessoas nesse mundo que precisam conhecer a mensagem da salvação, mas existem poucas pessoas que estão dispostas a ir. E aqui é essa realidade. Olha, a seara, ou seja, os campos estão aí prontos para serem ceifados. Mas quem vai fazer a ceifa? Quem que vai levar a mensagem? E então é um apelo para que entre nós, crentes no Senhor Jesus, tenhamos esse senso de urgência, de nos despertarmos para que pessoas, mesmo fora da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa cultura, conheçam também esse Evangelho, essas boas novas que nós já conhecemos. Como disse, o texto diz até os confins da terra. Então não adianta, não é suficiente, melhor dizendo, nós sermos muito eficientes em fazer o evangelismo no bairro. Ótimo, vamos ganhar o bairro para Cristo. Mas nós temos que ter esse senso de urgência e o senso de necessidade de fazer outros conhecerem também essa mensagem. Nós sabemos do texto de João 3,16 que Deus amou o mundo. E quando ele diz amou o mundo, ele amou a todas as pessoas, não só os nossos vizinhos, não só os nossos familiares, mas todos merecem ouvir da verdade de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, nós encontramos esse texto que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então vejam o senso de urgência, né? As pessoas estão aí prontas para ouvir, mas como que elas vão ouvir se não há alguém que pregue? E como vão pregar se a igreja não prepara? Então nós temos que ter essa compreensão, irmãos, que nós como crentes devemos nos capacitar a igreja como um todo, e vamos tratar disso na educação cristã, enviar aqueles que são vocacionados para levar essas boas novas às outras pessoas. Aqui, então, ainda dentro de missões, nós podemos lembrar de como o cristianismo se espalhou por todo o mundo, né? Não foi os crentes daquela época primitiva ficando reunidos só localmente. Eles, por onde iam anunciando as boas novas do Evangelho. E o Evangelho foi se espalhando. Vejam que coisa maravilhosa. Se hoje nós conhecemos o Evangelho, temos acesso à palavra de Deus, isso nós devemos a tantos cristãos do passado que não mediram esforços para sair dos seus lugares, para ir para terras distantes, anunciar essa palavra. E hoje nós temos o privilégio de ter a palavra, conhecer a Jesus e aprender da sua palavra. Eu estava ouvindo recentemente um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, falando do trabalho que ele fez entre os cocombas na África, e como eles não tinham a Bíblia, eles só tinham um exemplar da Bíblia. E eles então tiveram que rasgar a Bíblia em várias partes e distribuir para aqueles irmãos das aldeias distantes, para que cada um tivesse o privilégio de ter uma porção da Bíblia. E eles, num dado momento, resolveram fazer um treinamento, um discipulado, a educação cristã, ensinando doutrinas para aqueles crentes. E como eles não tinham toda a porção da palavra de Deus, o missionário Ronaldo Lidório estimulou eles a decorar versículos bíblicos. E num final de semana, eles decoraram 13 versículos para voltar para suas aldeias e ensinar a palavra do Senhor para os seus. E
uma senhora de uma determinada aldeia tinha que caminhar 4 dias para chegar até o local da reunião. Então ela caminhava um dia, dormia, caminhava outro dia, dormia. E aí na reunião decoraram-se então os 13 versículos. E depois, terminada a reunião, voltaram cada um para suas aldeias. E ela caminhou um dia de volta, 2 dias. No segundo dia, quando ela ia começar a caminhada para o terceiro dia, ela percebeu que ela tinha esquecido um versículo. E ela não pensou 2 vezes. Retornou até o missionário, mais uma caminhada de volta, 2 dias. Falou: pastor, eu perdi a palavra no meio do caminho, a palavra é muito preciosa para eu perdê-la. E procurou decorar novamente aquele versículo e voltou com a caminhada de 4 dias. Então, irmãos, muitas pessoas pagaram um preço para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. E cabe a nós ter esse compromisso de levar essa mesma verdade a outros que não tiveram ainda o privilégio. Atos capítulo 1, versículo 8, texto áureo da nossa lição, ele nos revela essas características das missões: entusiasmo, coragem e testemunho. Não se faz missões, não se vai para um lugar falar de Cristo, falar das verdades de Cristo, sem ter entusiasmo, sem ter essa convicção íntima das verdades de Deus, sem ter coragem, porque de fato há tantas dificuldades, a perseguição, mas Deus capacita o vocacionado com coragem. E o testemunho, né? As pessoas, muitas vezes, quantos missionários contam que às vezes passam anos tentando traduzir a Bíblia para poder fazer a Bíblia chegar às pessoas. Mas muitas vezes pelo testemunho o testemunho já consegue falar às pessoas. E precisamos entender que essa tarefa que cabe à igreja é uma tarefa imperativa, ou seja, não é uma opção, eu vou fazer, eu não estou com vontade de fazer, não. É imperativo, nós temos que fazer. Ela é intransferível, ninguém mais vai fazer se não for a igreja, através dos seus membros, dos crentes em Jesus. E ela é inadiável, não podemos deixar para depois. O tempo urge, as pessoas estão sedentas, carecendo da água viva, carecendo da verdade da palavra de Deus. Agora passamos para a temática da educação cristã. Como eu disse, todos esses temas estão correlacionados. E a educação cristã é um instrumento de formação do caráter de Cristo na vida do crente. É através da educação cristã que nós nos dedicamos à palavra para conhecer melhor, para conhecer coisas que são relevantes na palavra, para fortalecer a nossa vida espiritual e então ajudarmos no ministério da igreja, na expansão do reino de Deus. Mais uma vez, nós aprendemos com Jesus. Jesus educou para a vida cristã 12 homens. 12 homens foram educados, ensinados por Jesus. Jesus gastou tempo com aqueles homens para fazê-los discípulos. No Sermão do Monte, Jesus ensinou uma multidão e tratou sobre tantos aspectos da vida. Jesus dedicou tempo para o ensino. As nossas igrejas devem aprimorar-se no ensino da educação cristã, da vida cristã, da palavra de Deus. Paulo seguiu o mestre também nessa visão. Jesus ensinou, Paulo aprendeu com Jesus e ensinou também. Olha o que nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então vejam, Paulo aprendeu com Jesus. E Paulo treina Timóteo, Paulo ensina Timóteo e dá um recado a Timóteo. Fala: Timóteo, isso que você está aprendendo, confia também a outros homens fiéis. Vejam que aqui não é o evangelismo, aqui é educação cristã, aprendizado da palavra, para capacitar homens para levar essa mensagem adiante. Ensina homens fiéis, confia a homens fiéis, idôneos. Para quê? Para que eles também ensinem outros.
Então o ensino cristão, a educação cristã deve ser uma necessidade, é uma necessidade premente na vida do crente, na vida da igreja. E nesse relacionamento, ou nessa tarefa da educação cristã, nós devemos aprender não só com o mestre o conteúdo, que é a própria palavra, mas também a didática. Jesus era o mestre por excelência. E olha o que nós encontramos em João capítulo 13, versículos de 12 a 15, o método, a didática de Jesus ao ensinar. Vós me chamais mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não tem aprendizado melhor do que ouvir e ver o mestre agindo. E Jesus dá aqui uma lição de humildade. Muito bom nós termos conhecimento, nós adquirirmos conhecimento, mas é péssimo quando nós nos deixamos ensoberbecer porque temos conhecimento demais. Então aqui fica a lição do mestre. Ao ensinar, ao atuar na educação cristã, nós devemos ser humildes, ter uma atitude de humildade perante aqueles que estão aprendendo. Jesus lavou os pés dos discípulos, então ele ensinava, vocês devem fazer o mesmo, né? Então nós temos que ser como Jesus, aprender a sua palavra, mas aprender também a sua didática, a forma, o jeito, a humildade de Jesus. É assim que nós vamos conseguir ganhar as pessoas. Não com arrogância, não falando alto, não gritando. É pelo testemunho, pela palavra, mas com amor e com humildade. Ainda dentro da ideia de educação cristã, ela é necessária porque ela instrui e desenvolve os crentes. Nós crescemos na vida cristã. Nós nos aprimoramos no conhecimento da palavra e com isso nós ganhamos um arcabouço, nós ganhamos argumentos, nós ganhamos capacidade de lidar com as situações mais difíceis, as situações mais complexas, nós teremos condições de lidar com aquilo. Veja o que diz Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos. Como é que se cresce? Estudando, se aprimorando, se capacitando. A educação cristã serve para isso. Uma coisa é você aceitar a Cristo e entender a mensagem. Eu entendi que Jesus morreu por mim, é meu Senhor e Salvador. Mas não basta ficar no leite, né? Precisa ir adquirindo e tendo condições de se alimentar com alimento sólido. E para isso precisamos crescer. E nós crescemos através da educação cristã. Doutrinamento dos crentes, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós precisamos aprender as doutrinas bíblicas. Quantos crentes, quantas pessoas são iludidas porque ouvem falsos profetas, falsas mensagens e se deixam levar porque não conhecem as doutrinas bíblicas. Um crente imaturo, um crente que se contenta com leite apenas, ele não está preparado, ele não tem força o suficiente para se manter firme nas adversidades. A educação cristã serve também para capacitação para o serviço cristão. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer estar habilitado, quer estar capacitado? Ensino, aprendizagem, educação, conhecimento. Não se canse de estudar a palavra de Deus, de aprender as doutrinas bíblicas, e você então vai estar habilitado para toda boa obra.
Nesse texto de Mateus capítulo 28, um dos textos da nossa lição de hoje, nós encontramos dos versos 18 a 20 algumas ênfases muito interessantes. Primeiro, a ideia de autoridade. Então o verso 18 diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi dada. A autoridade. Não se faz evangelismo, não se faz missões, não se faz educação cristã, não se vive a vida cristã sem a autoridade de Cristo. Toda autoridade me foi dada. A autoridade não é nossa, é de Cristo. Então nós devemos ter isso compreendido. Nós devemos ter isso como certo. E essa certeza na nossa vida de que nada vem de nós mesmos, mas Deus é que nos capacita, porque toda a autoridade vem dele. Segunda questão, transformação através do Evangelho, né? E de fazer discípulos. O que é fazer discípulo? É ajudar outras pessoas a ganhar maturidade, a crescer espiritualmente, a conhecer a palavra, e isso gerar transformação na vida dessas pessoas. Transformação. Doutrina, ensinando-lhes. A pessoa conheceu Jesus, tem interesse em conhecer a sua palavra, nós temos que doutriná-la. Doutriná-la significa ensiná-la a palavra de Deus. Passar toda a realidade da palavra de Deus, todo o plano de salvação, toda a missão da igreja, o reino de Deus para essa pessoa, para que ela tenha a compreensão do todo. E segurança em Cristo. O verso 20b diz: Eu estou convosco. Se o Senhor está conosco, irmãos, não temos o que temer, não temos que nos sentir desanimados. É verdade que aqui e acolá a gente pensa em desistir, ou fica cansado, ou será que o Senhor está comigo? Aqui está uma coisa que nos dá segurança. Estou convosco todos os dias. Não é um dia ou outro, não é um ano ou outro, não é na época que eu me converti e nunca mais, ou na época que eu me batizei, não. Ele está conosco todos os dias. Essa é uma convicção que nós devemos ter na nossa vida, todos os dias. Isso nos dá segurança para a caminhada. Ainda dentro dessa temática, educação cristã, a educação cristã nos prepara para sermos mais parecidos com Jesus. O texto de 1 João 4,17 nos ajuda a entender isso, quando diz: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Então, nós somos aperfeiçoados no amor através da educação cristã, e segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Então, a educação cristã nos ajuda a ser mais parecidos com o Senhor. Muito bem, caminhando para o nosso final, nós vamos fazer agora uma conexão entre essas temáticas: evangelismo, evangelização, missões e educação cristã. Então nós vamos pensar em tudo isso que nós vimos de forma bem rápida, né? Primeiro, fazer evangelização. Nós pensamos em vários métodos, e pensando em métodos podemos pensar em ambientes, né? Evangelismo na escola, hospitais, projetos agrícolas, centros terapêuticos, aqui, fora, né? Então, missões, isso tem relação. Evangelismo, missões, educação cristã. Não importa onde, mas o que importa é a mensagem que nós levamos. E também destacar que em todas essas ênfases, o caráter de Cristo deve estar presente em nós. Veja o texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então os dons são distribuídos na vida da igreja. Outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos.
Então, deixando o leite, né? Deixando aquele alimento muito básico, indo para um alimento mais sólido. Agitados, para que não sejamos como meninos, mas agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, né? Aqueles crentes imaturos que ouve uma palavra, eu acho que é assim, depois ouve outra, vai para o outro lado. Não, nós temos que ter convicção das doutrinas bíblicas e fazemos isso através da educação cristã, como dissemos aqui. Artimanha de homens, astúcia que induzem ao erro, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essas são características que unem todas essas ênfases que nós estudamos, seja no evangelismo, seja fazendo missões, seja na educação cristã. Nós devemos sempre pensar na finalidade. Para quê? Para desempenho do serviço do Senhor, para edificação do corpo de Cristo, não é? Para que não mais sejamos como meninos, até que nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então há essa conexão e podemos entender assim. E podemos concluir finalmente, trazendo algumas ênfases bem específicas que devemos guardar conosco. Primeiro, precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra para crer. Por que para crer? Veja em Mateus capítulo 28, verso 17, um pouquinho antes do que nós tínhamos dado ênfase. Quando o viram, né, então Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E aí o texto diz assim, quando viram, né, os discípulos o viram, adoraram-no. Mas aí o texto continua, mas alguns duvidaram. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não duvidar, para crer. Porque aqueles que não conhecem, às vezes duvidam. Será que é assim mesmo? Eu já ouvi falar, mas não tenho certeza. Não, precisamos crer. E para crer, precisamos conhecer mais da palavra de Deus, para não duvidarmos. Na evangelização e nas missões, né, realizando missões, nós precisamos aprender e flexibilizar os métodos, mas nunca a palavra. Então vejam, vamos anunciar a palavra de Deus? Vamos evangelizar? Vamos fazer missões? Como vamos fazer? O método nós vamos encontrar. Cada contexto, cada situação, nós poderemos encontrar um método diferente. O que não pode mudar é a palavra, é a mensagem. A mensagem é uma só. Se mudarmos a palavra, nós prejudicamos o crescimento do reino de Deus. Nós enganamos e iludimos as pessoas. Jesus é o maior modelo, temos que ter isso em mente. Queremos evangelizar, queremos fazer missões, queremos educar as pessoas na Bíblia Sagrada, no conhecimento de Cristo. Quem é o nosso modelo maior? Jesus. Vamos aprender, ver como Jesus agia e nós podemos usá-lo como modelo. E precisamos nos aprimorar na educação cristã. As nossas igrejas devem fortalecer cada vez mais o ensino, a educação cristã. É muito bonito, tantas atividades na igreja, louvor, entretenimento, tudo isso é bom para a coinonia, para a comunhão dos crentes. Mas nada é tão importante, porque é a base, que é a educação cristã, nos fortalecermos no conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, nós seremos analfabetos bíblicos. E o que nós menos precisamos é de crentes analfabetos na Bíblia, porque podem envergonhar a mensagem e o próprio Cristo. Deus nos abençoe, tenhamos um bom tempo meditando sempre na palavra de Deus. Até logo.